Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidada a professora e pesquisadora Zoraia Ribeiro dos Santos. Bem-vinda. Obrigada, Caio. E o tema da semana é o materialismo em Lametrie. Sim, materialismo em Lametrie. Como diferenciar o materialismo de Lametrie dos outros tipos de materialismo? É muito interessante a sua pergunta, Caio, porque o materialismo ele é sempre associado à figura de Karl Marx, né? Mas a história ela vai um pouco aquém. Nós temos que retornar muito tempo na história ocidental, né? E vamos ver que o materialismo, na verdade, acontece na antiguidade grega, né, com os pré-socráticos, mais especificamente com Tales de Mileto. Naquela época, os filósofos eles eram considerados naturalistas, porque encontravam na natureza os elementos que explicavam então a organização e a origem do universo, né? Bom, passado esse momento, nós temos no século IV, né, entre 4 e 5 a.C., Demócrito, Leucipo e Epicuro, que vão desenvolver o que nós chamamos de materialismo filosófico, né, e é onde a minha pesquisa começa de fato, né, o estudo. Esses filósofos, então, começando por Leucipo, pensaram a organização do universo a partir do átomo, né? E através da física e da ética, tentando explicar então a própria organização do universo como o comportamento dos homens, nós chegamos então ao materialismo, que nada mais é do que explicar o mundo pela matéria. O que isso significa, o mundo pela matéria? Significa dizer que não existe um outro elemento que não o físico, o átomo, que é o menor elemento existente até então, que compõe o mundo, né? O mundo que nós pensamos, o mundo homem, né? Homem, mulher, a mesa, tudo que compõe, tudo que existe no mundo. Bom, Epicuro teve uma grande sacada, né? E percebeu que, como o mundo tinha aquela organização, mas ele se comportava de acordo com o acaso. O que é exatamente de acordo com o acaso? Não posso entrar em concordância com o acaso porque justamente a gente não sabe o improviso que vai chegar, né? Isso significa que nós temos então um livre-arbítrio para poder decidirmos se caminhamos por A ou B. Então, ele explicou o comportamento do homem pelo trajeto dos átomos, né? Então, e ele vai fazer isso na física, que ele vai aprimorar a partir de Demócrito, né? Que é o seu o predecessor. Bom, nessa física, então ele vai dar a um movimento que se chama Clinamen, é um movimento de declinação dos átomos, que vai explicar, portanto, o que na ética de Epicuro nós chamamos de livre-arbítrio e chegamos à liberdade, né? Bom, então, depois nós temos Lucrécio, que continua o trabalho de Epicuro, e chegamos então no período do Renascimento, né, onde a filosofia materialista então ela se apaga, porque nós entramos então, de acordo com a cronologia da história ocidental, no período que chamamos de Idade Média, né? E nesse momento o homem ele está voltado então para as causas e tentar a explicação da existência de Deus, né? Passando muito rapidamente então pela história, no fim do Renascimento nós temos esse movimento do humanismo,
que resgata a antiguidade. E é ali que Epicuro retorna, então, para o século XVII, mas é com uma nova roupagem. Porque se antes a filosofia estava voltada para o bem-estar, mas sempre pensando na sociedade, o coletivo, agora ela passa a se preocupar com o homem. Lembrando que o humanismo, nós temos o homem no centro de todas as preocupações. Então aquela filosofia que antes era voltada para as grandes sabedorias, os sábios, para o ascetismo, agora ela passa a ser a filosofia para o homem. O homem, então, que vai desfrutar de um corpo, que ele dispõe no mundo, no mundo, no instante em que ele está vivo. Terminado esse corpo, nada mais existe. Então o materialismo ele vem fazer uma revolução em toda essa concepção que normalmente a igreja, e é impossível nós não entrarmos no assunto, porque justamente a consequência de toda essa minha colocação tem a ver com a filosofia de Lametrie, que, respondendo ainda a sua pergunta, ela tem um conteúdo diferente da filosofia de Marx, por se tratar de um materialismo histórico, então é uma outra coisa. Então nós não podemos confundir um materialismo filosófico, que é o fisicalismo, o naturalismo, com o materialismo histórico de Engels e Karl Marx. E aí nós vamos sempre pensar na sociedade capitalista, o dinheiro, o bem, proletariado. Essas são ideias já de um século que está bem além de Lametrie, século XIX, a gente pega também o início do século XX. Então eles não dialogam, mas sem dúvida nenhuma o materialismo filosófico ele está na fonte, no início do que se chama materialismo histórico. Bom, então retomando a história do materialismo, então ele retorna para o século XVII com essas concepções que vão entrar em choque diretamente com o dogmatismo, ou com os preceitos religiosos, principalmente do catolicismo. Bom, e os filósofos continuam pensando o homem, a vida, e agora com a possibilidade de pensar o homem apenas como matéria e não mais como criatura divina, um ser criado. E quem foi Lametrie? Bom, Lametrie, então, foi um ser criado que inicialmente era médico e em uma das campanhas, ele foi um médico francês do século XVII, nasceu em 1709, na cidade de Saint-Malo, fica no noroeste da França. Ele, então, viveu no período, nós estávamos, então, na monarquia, Então, saindo em campanha, pois ele era médico, ele foi acometido de uma febre, e ficou apagado, não tem um outro modo de dizer, por alguns dias. E nessa experiência, ele percebeu, enquanto médico, sentindo o corpo, porque aí o que era importante para ele, anatomia, fisiologia. Durante essa experiência em que ele esteve apagado, ele percebeu que não sentiu a alma. Onde está a alma? Tudo parou. E nessa leitura, nós, sem dúvida nenhuma, não deixamos de pensar em Descartes, com o seu cogito, res extensa, res cogitans, e ali o dualismo, corpo, alma, pensamento. Só que Lametrie, que era leitor de Descartes, percebe então que esse dualismo
na verdade não existe. O que existe é apenas a matéria, né? Uma vez a matéria morta, tudo acabou. Então, ele rompe, né, porque ele era leitor de Descartes, então ele rompe com essa tradição e, enquanto médico, passa a desenvolver a filosofia. Então, a filosofia nasce para La Mettrie de uma experiência pessoal, particular. E, enquanto paciente, ele mesmo pôde perceber o que acontecia enquanto fenômeno, né? Só esclarecendo que nós não vamos, nesse momento da filosofia, falar, dizer fenômeno, né? A palavra fenômeno. Isso faz parte de uma filosofia já que vai muito mais para o final da Idade Moderna, período moderno. Bom, então, ele, a partir dessa experiência, escreve alguns livros, começa com a obra História Natural da Alma, Histoire Naturelle de l'Âme, e depois Homme-Machine, Homem-Máquina, conforme a concepção de Descartes que nós temos das máquinas, do animal-máquina, né? Mas esse homem-máquina, ele dispõe apenas de matéria, né? Agora, você pode imaginar, em pleno século XVII, final, né, metade do século XVII, você chegar com uma filosofia que quer... Não sabemos se ele pretendia desbancar com outra filosofia, mas ele queria mostrar e endossou, ao escrever suas obras, que o mundo era apenas material. Então foi um filósofo marginalizado por conta principalmente dessa concepção do mundo, né? Mas muito lido, porque foi a partir de La Mettrie então que nós vamos conhecer, por exemplo, Sade, né? O Marquês de Sade, que vê em La Mettrie ali o bebedouro, né? da sua filosofia. Então, essa experiência da História Natural da Alma, Homem-Máquina, foram livros perseguidos, né? E depois proibidos pela Igreja, isso principalmente em Paris. Ele foi exilado e veio a falecer em 1752 por uma indigestão, né? Porque ao conceber esse corpo como matéria, juntamente nós teremos concepções morais e éticas, né? E uma das éticas eu não preciso então pensar no paraíso, se eu vou ser condenado ou não, eu vou aproveitar, vou gozar a vida, né? Ter esse gozo, vai ser a fruição de todo prazer, todo prazer que a máquina conseguir dispor e aproveitar, né? E isso vai depender das condições em que ela se encontra, se ela estiver saudável, se essa máquina que, no entanto, tem um cérebro, ela pensa, o pensamento continua a existir, a alma é material e o pensamento, ele é um fruto do cérebro, né? Então não vamos ter elementos que nós chamamos de metafísica, que está para além do mundo. Tudo é matéria, tudo é palpável, concreto, né? Nós podemos, então, alcançar. Então, uma vez esse corpo saudável, uma vez esse corpo bem educado ou sem muitos freios morais, ele vai conseguir, então, gozar nesse mundo, né? E, claro, dentro dessa filosofia é importante dizer que também não é a qualquer preço, né? Você pode aproveitar do dia, né? Carpe diem, mas existem as leis
que constrangem então as ações dos homens, né? O que não significa que elas o impeçam de agir, né? Inclusive contra a si próprio, né? Mas vai pagar pelo preço. Se você cometer um crime, você vai preso. Terá leis que punirão então esse ato. Eu gostaria de saber de você também o que te motivou a pesquisar a Lametrie e se ele é bastante pesquisado no Brasil e no mundo. Eu tive contato, inclusive, com essa obra, Lametrie, ou Filosofia Marginal do século XVIII. Sim. E aí Essa é você uma poderia obra... comentar um pouco, Ah, claro. né? Pois não. Bom, esse livro ele foi lançado em 2013, né? Eu fui a revisora dos textos do francês para o português. Ele foi, então, escrito pelo Francisco Verardi Boca, professor, doutor, meu orientador, inclusive, e mais o professor Arthur Araújo, e tem um artigo. É muito interessante porque as obras de Lametrie, elas são pouco conhecidas no Brasil, né? E na grande maioria elas só são acessíveis em língua original ou inglês, né? É possível também encontrar em outras línguas, mas não em português, né? Esse é um trabalho que foi feito em que é possível encontrar, então, né, segundo aqui o índice, são 2 obras que foram traduzidas, e isso, claro, sem dúvida nenhuma, acaba facilitando o trabalho de um estudante, de um pesquisador, quando ele tem acesso na sua língua materna, né? Sem, claro, colocar aqui as questões da tradução, de todas as implicações que existem quando se faz uma leitura no original, né? Bom, e quanto à minha motivação, eu sempre fui leitora de Montaigne, considerado patrono dos libertinos, né? Lametrie, por essa atitude de um livre pensador, como eram conhecidos, achei muito interessante o trabalho dele, e justamente por não ser muito pesquisado no Brasil, eu desenvolvi então essa pesquisa. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada a você, Caio, por essa possibilidade, então, de poder falar um pouco sobre esse filósofo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!